Pessoal, vamos agora à parte, vamos dizer assim, crucial aqui no nosso NiveBase, que é a hora que a gente tem de calcular, né, esse carinha aqui, o P de xk dados CI, tá? O P de xi dados ck. E, enfim, tá? Probabilidade de ocorrer um valor, um determinado valor, para uma determinada classe. Beleza. Vamos lá para o meu Genboard, que está aqui. Vou criar um outro bonitinho. E vamos lá, tá? Vamos supor que o meu conjunto de dados tenha um atributo lá. Então vamos lá, tá aqui minha tabelinha do conjunto. Opa. E rapaz. Deixa eu fechar e abrir de novo para ver se vai. O jeito só não estava renderizando na tela. Opa, agora foi. Vamos supor que a gente tem lá o nosso conjunto de dados. Tem uma tabelinha bonitinha. Bonitinho, mas nem com quadrado eu desenho certo. E eu tenho um atributo lá que é, vamos dizer, escolaridade. Escolaridade. Esse atributo escolaridade, ele vai ser discreto. Tá? Ou seja, média, fundamental, superior, etc. Aqui depois no final eu vou ter a classe, certo? Considerem que essa é uma tabela, nossa, que seria uma tabela bonita por alguém que não tivesse problemas com desenho, tá? Vou colocar mais uma linhazinha aqui. Beleza, eu tenho lá, um exemplo lá tem escolaridade superior, a outra tem escolaridade média, aí fundamental. Vou colocar mais um aqui. Esse cara aqui tem superior também. Tá? E assim por diante. Aí lá meu último exemplo, o cara tem escolaridade média. Certo? Então tem uma coluna lá, um atributo do meu conjunto de dados, é a escolaridade. Tá? E aqui eu tenho as classes, né? Então tem a classe, vamos supor, se é deu calote ou não deu calote, então colocar maisinho para quando o cara deu calote, não deu calote, deu calote, deu calote, não deu calote. Hipotético, tudo chutado, tá? E aí, se eu quiser calcular qual que é a probabilidade, né? Vamos supor que eu tenho aqui, ó, probabilidade de ocorrer, né? Escolaridade igual a superior, dada que a minha classe é igual a mais, é só contar quantas vezes, tá, ocorreu a probabilidade, desculpa, ocorreu a classe superior em conjunto, tá, com a classe mais, certo? Contar quantas vezes ocorreu o sup e o mais e dividir por quantas vezes ocorreu o mais, certo? Então a probabilidade de ocorrer aquele valor para a classe mais. Então de todas as vezes que ocorreu mais, quantas vezes apareceu a classe superior? Básica contagem, tá? Então isso daqui vou colocar uma formulinha aqui, seria igual a uma contagem, tá? De quantas vezes ocorreu esse que igual a sup e ocorreu classe igual a mais dividido pelo count de classe
igual a mais. Tudo bem? Então, simples contagem, tá? Ah, quero contar qual que é a probabilidade de ocorrer a escolaridade média para classe menos. Ó, probabilidade da escolaridade igual a média e classe menos. Quantas vezes ocorreu? Classe média, desculpa, escolaridade média e a classe menos, dividido por todas as vezes que ocorreu a classe menos, tá? Probabilidade, tá? Então, se eu tenho, quer saber quantas vezes só escolheu a média aqui, seria quantas, só a probabilidade de ocorrer a média, né? É a probabilidade de ocorrer a média dado o meu total de exemplos. Mas aqui eu estou condicionando a ocorrência da média dada a classe positiva. Então, eu vou separar. Ó, dado que ocorreu a classe positiva, ou seja, somente considerando exemplos que têm classe positiva, quantas vezes ocorreu a superioridade, a escolaridade média. Então, meu total de exemplos, né, agora que eu fiz essa separação, é equivalente à quantidade de exemplos que tem a classe positiva, e dentre estes eu vou ver qual que é a probabilidade de ocorrer escolaridade média dentro dessa classe. Tá? Então, mera contagem aí já é o suficiente. Tá? Mas aí eu posso ter outra situação. Tá? Qual seria essa situação? Uma situação em que eu tenho um atributo, por exemplo, que é o salário. Tá? Então, vamos imaginar aquela mesma situação, né? 3 pontinhos, 3 pontinhos. Tem alguns atributos aqui. E aí eu tenho o salário do pessoalzinho lá. Falou, ó, esse cara aqui ganha 12.056. Esse outro cara aqui ganha... Não sei nem porque esse cara está pedindo empréstimo. Enfim. Esse cara aqui ganha 1.430. Esse cara aqui ganha 2.300, enfim, esse cara me paga, esse cara me pagou, esse cara não pagou, esse cara não pagou. Então essa é a minha base de treinamento. Mais ou menos aqui para baixo, ficou muito próximo aqui. E aí, o seguinte, se eu fosse utilizar a mesma estratégia que eu utilizei aqui em cima, né, eu teria que contar quantas vezes ocorreu 12.000,56, quantas vezes ocorreu 30.305,70, 1.400 e tralala certinho, tá na minha base de dados, aquele valor exato. E dado o novo exemplo, né, eu ia ter que dar a sorte, vamos assim dizer, do cara ter um salário igualzinho a algum salário da minha base de dados para eu ter calculado essa probabilidade de ocorrer aquele salário. Tá? O que seria muito difícil, porque se o cara já tiver uma diferençazinha de centavos aí, lascou, tá? Porque eu teria que ter uma amostragem de todos os salários para a classe pagou e não pagou, que é um número real, salário, né? Então eu teria que ter uma base razoavelmente grande, quase impossível, razoavelmente não, né? Necessariamente grande, quase impossível de obter na prática. Tá? Então essa estratégia de contagem, ela só vai valer para quando a gente tem atributos discretos, ou seja, dado por nome que eu consigo fazer a contagem, né? Consigo, inclusive, calcular a moda, que nem a gente viu. Dado que eu tenho um atributo numérico, tá? É impossível ou inviável eu fazer a contagem, eu preciso de uma outra estratégia. Tá? Então, esta outra estratégia que a gente vai utilizar é, se eu tenho um atributo numérico, né, a gente vai calcular qual que é a função de distribuição de probabilidade, a famosa FDP, tá? Dos atributos numéricos, dos valores de um atributo numérico para a classe. Okay? Então a gente vai ver como que esses atributos, esses valores de atributos, eles se distribuem para as classes por meio de uma função de distribuição de probabilidade. E aí é fácil, tá? Dado que chegou um novo salário, eu vou ver qual que é a probabilidade dele pertencer
a função de distribuição de probabilidade da classe mais e a função de distribuição de probabilidade da classe menos. Lembrando que a função de distribuição de probabilidade, na hora que você dá um valor, ela te dá a probabilidade dele pertencer àquela distribuição, tá? Então eu vou utilizar essas probabilidades depois para o meu cálculo na hora de classificar um novo exemplo. Mas primeiro eu preciso aprender esta função de distribuição de probabilidade. E qual função de distribuição de probabilidade eu poderia tentar induzir a partir desses exemplos? Tá? O mais comum, tá, é a distribuição normal, que é dada pela função gaussiana. Então eu vou assumir que esses meus dados numéricos, tá, eles vão ter uma distribuição normal em relação à classe. Tá? Distribuição normal é aquela que tem a... Não tem nenhum exemplinho aqui bonitinho? É essa daqui, né? Que faz esse formatinho bonitinho aqui, em que a maioria dos dados estão centrados, né, ou há uma probabilidade maior de um dado pertencer à distribuição se ele está próximo da média da distribuição, que é onde dá esse picozinho aqui, tá? E uma probabilidade menor conforme ele vai se distanciando da média. Tá? Então, essa função de distribuição de probabilidade normal é dada por esta distribuição aqui, ou por essa função gaussiana aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou calcular qual que é a probabilidade, tá? Ou qual que é a distribuição de probabilidade de um determinado atributo para cada uma das classes, de forma que eu consiga inferir qual que é a probabilidade, de hora que eu vou classificar um exemplo, né? Qual que é a probabilidade de ocorrer aquele valor daquele atributo para uma determinada classe. Tá? Nossa, essa função gaussiana assusta pra caramba, tá? Mas ela é simplesinha, simplesinha. Tá? Bom, qual que é a ideia da função gaussiana? Vamos pegar o exemplo aqui do comprimento aqui da antena aqui, por exemplo, do grilo, da esperança aqui, do gafanhoto. Eu acho que a esperança é grilo, é uma classe de grilo, tá? Mas no exemplo estava como esperança, tá? Perceba o seguinte, né? Se a gente pegar tanto o comprimento da antena quanto o comprimento do abdômen, tá? Eles são valores numéricos, tá? Medidos aqui em centímetro, né? Acho que não é centímetro, não, mas enfim, supondo que eu tivesse uma escala numérica, tá? E eu tenho esses valores numéricos, eu tenho a distribuição, né? De tamanho de abdômen, tamanho de antena, tamanho de abdômen. Perceba aqui, se eu considerar, no caso aqui, tá? Só o comprimento da antena, que é o que ele considerou, que não é tão distinguível, perceba que existe até uma mistura, fala, pô, eu tenho tanto esperança quanto gafanhoto aqui, com o mesmo tamanho de antena, tá? Só que a maioria, tá, das antenas da esperança, tá, elas estão numa faixa de valores, tá vendo aqui, ó? Então ele fez aquela distribuição normal, ó. A média tá aqui, que é onde ocorre, não necessariamente onde ocorre mais valores, né? Mas dada toda essa distribuição, esse conjunto de valores, a média estaria nesse ponto, tá? E os valores menos frequentes, tá, estariam nesses pontos aqui mais distantes da média, tá? A mesma coisa aqui embaixo, tá? A média está nessa regiãozinha aqui, tá? E os valores mais distantes da média estão mais distantes da média. Ou seja, dado, tá, que eu colocar um ponto novo aqui, ó, certo? Vou classificar esse carinha aqui. Perceba que ele está muito no centro da distribuição ali, está muito próximo da média daquilo que é o comprimento de antena do gafanhoto. Tá? Se ele está próximo da média daquilo que é o comprimento de antena de gafanhoto, tá? A tendência é que ele tenha maior probabilidade, tá, dele ser da classe gafanhoto do que da classe esperança. Porque ó, se na classe esperança a maioria dos valores estão distribuídos aqui, e tem muito pouquinho valor distribuído aqui, ó. Perceba que esse cara aqui não está nem perto, inclusive não bate nem com o valor da esperança. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ele teria probabilidade 0 de ser gafanhoto, tá? E probabilidade maior que 0, não posso falar que é 1 nada, porque a gente vai ver o funcionamento da gaussiana. Não posso falar que é 1, mas, tá, vai ter uma probabilidade maior dele pertencer à classe gafanhoto, dado o comprimento da antena. Tudo bem? Mesmo que eu colocar um comprimento de antena aqui, por exemplo, ó, nessa faixa de valores, tá? Perceba que existem pontos aqui, ó, que são da classe esperança, mas tem muito mais gente que é da classe gafanhoto. Então, ele vai ter uma probabilidade maior
de ser da classe gafanhoto, se eu me basear só no comprimento da antena, né, mas considerando o comprimento da antena, do que pertencer à classe esperança. Tá? Então, essa seria a ideia da distribuição normal. Tudo bem? Só para a gente exemplificar, ou com outro exemplo, a distribuição normal, para tornar isso de maneira um pouco mais simples. Tá? Vamos supor que eu tenho um único atributo só para a gente visualizar. Minha Nossa Senhora. Tá? Que eu tenha dois problemas de classificação lá. Vamos supor que a gente tem lá o X, que é o obeso, e o risquinho só, melhor, bolinha, que é o não obeso. Vamos supor que aqui eu estou nos 50 quilos, que eu estou nos 200. Tá? É óbvio que galera que ó, obesa aqui, ó, ela vai ter uma concentração muito grande de pontos aqui nos valores maiores. E que o não obeso, esse daqui era obeso, né? O cabeçudo. O X é obeso. X, 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 X. Obviamente vai ter uns obesos, com uns caras muito baixinhos aqui, então vai ter uns valorzinhos perdidos por aqui. Tá? Mas com muito peso, por exemplo, em relação ao tamanho. Tá? E a maioria dos não obesos, né, vai estar por aqui. Ó. Tá? Às vezes tem um cara que é muito, muito alto, então vai ter um peso maior, mas mesmo assim não é obeso. Tá? Mas perceba que a distribuição de pontos para uma determinada classe ela está mais concentrada, ou a priori ela é mais concentrada numa região do que outra, dado que aquele atributo é discriminativo. Tá? Para diferenciar, ele ajuda a diferenciar as classes. Né? Então, se a gente fosse induzir uma função de distribuição normal, né, a gente teria mais ou menos esse comportamento. Né? Ela teria uma probabilidade maior do centro da distribuição, que vai diminuindo. Tá? E depois para o obeso, tá? Tem alguns carinhas que começam aqui, ela poderia até ser assim. Tá? E lembrando que isso daqui não precisa não vai ter a mesma altura, tá? Foi coincidência dar a mesma altura parecida. E aí, dado que surgiu um novo ponto, tá? Falo, pô, esse cara aqui é obeso ou não obeso? Fala, pô, vou calcular a probabilidade dele ser obeso e a probabilidade dele não ser obeso. Lembrando que eu só tenho um atributo só para calcular, tá? Estou colocando um caso extremo aqui. Aí, beleza, dado um novo ponto, apareceu um risquinho aqui, né? Aí, essa função gaussiana, né, é como se eu estivesse plotando esse ponto aqui na função gaussiana. E aí, onde ele bater aqui, ele vai fazer uma referência, vamos dizer, lateral, que desse lado aqui é onde eu tenho a probabilidade. Então, esse valorzinho aqui vai me dar a probabilidade dele ser da classe dessa função aqui, que é o não obeso, e aqui o obeso, tá? E a probabilidade dele ser obeso, ó, como é um valor muito pequenininho, ó, perceba que essa do obeso aqui, ó, já não tem nem valor aqui, não tem nada para cima do eixo zero, então seria zero, tá? Ah, se eu tenho uma aqui, por exemplo, tá? Deu um pontinho aqui, ó. Aí já plotar ele aqui, ó, coincidentemente deu muito parecido, né? Então essa seria a probabilidade para o não obeso, e para o obeso seria essa daqui, ó. Baixinha ainda a probabilidade dele ser não obeso dado esse peso daqui. E por outro lado, né, se eu colocar um ponto aqui, ó, agora a probabilidade dele ser obeso vai ser maior do que, agora eu estou pegando essa daqui, né, para plotar, do que ele ser não obeso. Então a ideia mais ou menos é essa, dado um conjunto de valores para uma classe, eu vou induzir essa disfunção de distribuição de probabilidade, que é a normal,
tá? Para a gente conseguir plotar esses pesos aí, né? Como é que essa função normal ela funciona, tá? Ela tem dois parâmetros básicos, tá? Que é a média, desculpa, dado por esse símbolozinho aqui, mu, e o desvio padrão, que é dado pelo sigma, tá? No caso, como é desvio padrão ao quadrado, é a variância, tá? Mas, enfim, é dado pela média e pelo desvio padrão, tá? A gente já consegue inferir a função gaussiana. Tanto a média quanto o desvio padrão, a gente consegue calcular conjunto de dados. Olha, é só separar os exemplos de uma classe, eu consigo calcular a média dos valores daquela coluna para aquela classe, né? Que é só calcular a média da coluna, já que está separada, e o desvio padrão, já que está separado. Tudo bem? Então, é simplesmente isso. Aqui eu vou fazer dois exercicinhos aqui, um com atributo categórico, tá? E o outro com atributo numérico, só para a gente ver. Tudo bem? Bom, dado que a gente já sabe aqui, tem mais ou menos as informações aqui de como a gente calcula, parei para fazer uma anotação enquanto eu lembrei, tá? Aqui eu coloquei um exemplo bem simplesinho só para vocês testarem o conhecimento, mas a gente vai testar nesse grandão aqui, tá? Bom, só mais uma coisa, tá? Com relação à função gaussiana, tá? É o seguinte, deixa eu ver aqui, ó, Gaussian Function Online, só para a gente testar. Legalzinho, deixa eu me tirar aqui. É o seguinte, tá? Aqui ele fez um exemplo de uma função, do que seria uma função gaussiana. Deixa eu ver se eu tiro o zoom, ele fica legal. Beleza. Tá? Com a média 0, tá? O x aqui está valendo 0, tá pequenininho, mas está valendo 0. E a variância aqui, né, que eu falei, o desvio padrão ao quadrado é igual a variância, né? De 0,2, tá? E aí perceba o seguinte, ó, eu tenho uma variância pequenininha, tá? E aí ele falou assim, ó, dado que você deu ponto 1, que seria esse cara aqui, deixa eu achar, o ponto 1, tá? Qual que é a probabilidade desse ponto aqui pertencer a essa distribuição, ó? Então, o ponto 1, se a gente plotar aqui, ele vai bater aqui, ó, que é justamente esse valor aqui do 0,07. Se eu for colocar um ponto um pouquinho mais próximo da média, ó, então eu vou colocar 0,5. Tá? Ó, já aumentou a probabilidade daquele ponto, desse novo ponto, pertencer à distribuição, ó, porque se a média é 0,5, ele já está mais, na verdade, esse não dá para enxergar direito, 0,4 aqui é 6, tá? Ele está dando uns saltinhos aqui, mas seria mais ou menos nessa regiãozinha aqui, né? Que bateria aqui, viria para cá, ele está um pouquinho para a direita, o 0,5 aqui. Tá? Então, essa é a ideia da função gaussiana. Ó, se eu colocar mais perto da média ainda, ó, exatamente em cima da média, ele tem 0,89%. Tá? Por que não dá 1 sendo que ele está na média? Porque essa altura da função gaussiana ela é dada com base no desvio, ou na variância. Né? Se eu tenho uma variância em relação à média muito baixa, tá? Esse carinha aqui vai ficar muito perto, o centro aqui vai ficar muito perto de 1, ou seja, se eu tenho, deixa eu colocar meu vídeo agora, deixa eu fazer assim, tá bom? Se eu tenho pontos que estão muito próximos ali um do outro, tá? Perceba que se eu tenho um ponto, né? E eu induzi essa média, eu peguei a variância e a média, né? Então a variância é muito pequenininha, tá? Um ponto pertencendo àquele amostra ali é muito confiável que ele seja daquela amostra, porque eu só tenho uma variância um pouquinho pequenininha, tá? Então, se parecer um ponto dentro daquela pequena amostra que varia pouco, a chance dele pertencer àquela amostra é grande, tá? Por outro lado, se eu tenho uma amostra que varia um pouquinho, eu já tenho um ponto que está um pouco mais distante, a probabilidade dele vai ser 0. Então, por exemplo, se eu coloquei a variância de 0,2, tá? Que é uma variância bem baixinha,
e colocar um ponto, então tem a média 0 e ele varia pouco. Eu vou colocar um ponto 2, ó. A probabilidade de pertencer é 0,00004, tá? Perceba o seguinte, se eu aumentar esta variância, ou seja, eu tenho um conjunto de pontos agora que ele variam mais em relação à média, então vou colocar aqui ó, a variância de 2. Perceba que essa probabilidade do ponto C2, apesar ainda da média ser 0, tá? Já aumentou. E perceba o seguinte também agora, ó, a hora que eu colocar um ponto mais próximo da média, o que a gente tinha colocado outra hora? 0,5. Já não é tão alto assim, ó. É 0,26, colocar aqui, ó, 0,2, 0,27, se colocar o 0, ó. O próprio 0 na média está dando 0,28. Por quê? Tá? Porque agora meus dados estão mais distribuídos, tá? Ao longo de um determinado eixo, então mesmo que ele ocorra certinho ali na média, eu não tenho tanta confiança para falar que ele pertence àquela distribuição, porque a minha distribuição é uma distribuição bem espaçadinha, tá? Então, ó, eu dou uma chance um pouquinho maior, inclusive, dele ocorrer nos outros pontos da distribuição, tá? E além disso, né, mesmo que ele ocorra no meio, como eu não tenho muita confiança, porque os pontos em relação àquela distribuição não correm tudo muito próximo um do outro, a probabilidade dele acaba sendo menor, tá? Então, esses dois parâmetros, qual que é o efeito que ele tem, né? Um efeito de achatamento dessa distribuição, de alargamento, vamos dizer assim, dessa função de distribuição, ou seja, valores que acabam agora ficando mais longe da média, eu aumento a probabilidade deles ocorrerem, e ao mesmo tempo que eu vou alargando essa distribuição, eu vou achatando ela, ou seja, valores que estão mais próximos da média, eu vou diminuindo a probabilidade. Então, em outras palavras, eu aumento a probabilidade dos extremos e diminuo a probabilidade dos centros, e conforme eu diminuo a variância, eu vou diminuindo a probabilidade dos extremos e vou aumentando a probabilidade dos elementos mais próximos ao centro da distribuição. Essa é a ideia da função gaussiana aí neste caso. Aí é o comportamento dela, tá? Bom, dado isso, esta explicação, nós vamos agora na prática, tá? Como que eu pego todas as informações de como calcular a probabilidade e vou calcular cada P de xk para CI, tudo bonitinho, tá? Sendo o conjunto de atributos nominal ou contendo o conjunto de atributos numéricos, tá? Então, eu vou gravar um próximo vídeo, porque esse aqui já está com quase meia hora, tá? Então,